Bom, vamos começar no começo, né? A gente, antes de gravar, já estava conversando um pouco sobre o seu processo, mas eu queria voltar até um pouco antes da decisão de você se entender como um homem trans. Como que foi a sua adolescência? Olha, foi uma adolescência bem conturbada, porque antes eu me entendia como uma mulher lésbica, que tinha... E eu morava no interior, eu morava no Paraná. Lá você não tem informação, né? Você não tem a informação ali na sua mão, que nem você tem numa cidade grande. Então eu não sabia nem o que era ser uma mulher lésbica, muito menos um homem trans. Não sabia. E meus pais são evangélicos, então eu sempre tive ali dentro da igreja, dentro daquela bolinha ali. Então foi bem difícil, foi uma luta comigo mesmo, porque para me entender, para se entender é um processo longo e você precisa ter calma. Você precisa estar com o pé no chão, senão você acaba se perdendo. Uhum. E nessa época, assim, quando você se identificou a princípio como uma pessoa lésbica, não uma mulher lésbica, ali foi um pouquinho para você já começar a se apropriar da sua identidade? Você acha que foi um primeiro passo? Foi, claro, com certeza. Eu acho que a maior dificuldade para mim, na verdade, foi entender onde eu estava, o que eu queria ser, o que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu acho que com uns 13, 12 anos eu fui e cheguei a conversar com a minha mãe e falar: mãe, tem alguma coisa errada. É aí que a gente já vê um pouco de preconceito seu mesmo, né? De falar que tem alguma coisa errada. Como eu não sabia, não conhecia ninguém, não tinha como conversar com ninguém, a primeira pessoa foi minha mãe. Aí eu cheguei na minha mãe: mãe, tá errado, eu tô sentindo atração por mulheres. E como ela era da igreja, a primeira coisa a se fazer é dizer que não tá certo mesmo. Falar: não tá certo, a gente vai procurar entender o que tá acontecendo, vamos conversar com o pastor. Então, sempre, é aí que tá errado, né? Sempre levar pra religião para ajudar. Só que ajudar te mantendo onde você deveria estar. Eu derrubando outros lugares. Exatamente. Onde você deveria estar. Exatamente. Aí era muito difícil porque eu não podia usar as roupas que eu queria, eu não podia cortar meu cabelo. E uma coisa que é muito da nossa identidade é o cabelo. O cabelo grande era a primeira coisa que me incomodava. Eu falava, pô, e eu não entendi o porquê que me incomodava. Eu achava que era só porque eu queria me parecer um pouquinho mais masculino, que era meu. Era minha identidade, eu achando que tava tentando me encontrar ali. Aí eu conversei com os meus pais e ali eu já vi que não ia dar certo essa conversa. Não ia rolar. Meu pai sempre foi um cara muito bravo, muito rígido. Mas eu entendo até o jeito dele hoje, mas naquela época foi bem difícil. Foi bem difícil me entender e entender eles também. Você precisou sair da casa dos seus pais para você conseguir se sentir mais livre com isso? Sim, eu fugi de casa com 17 anos. Eu tive que fugir de casa e vim para Sorocaba. A partir daí, eu consegui ser um pouquinho mais eu mesmo. Mas você fugiu, veio pra cá na casa de algum conhecido ou veio tipo, com mala e foi só? É que na época eu tinha um outro relacionamento e ela morava aqui. Daí eu acabei vindo pra cá, porque eu percebi que não ia adiantar eu continuar lá, porque eu tava vivendo o que eles queriam que eu vivesse. Do jeito que eles achavam que era o certo. A historinha que eles queriam. Exato. Eu não podia escolher minha roupa, eu não podia escolher meu corte de cabelo, eu tinha que pedir permissão pra usar o que eu queria usar. Aí chegou aos 17, é um momento que você olha em volta e fala assim: pra onde é que eu quero ir? Porque você já tá chegando à sua maioridade
e quer saber, quer e se entender e saber qual que é o próximo passo. Então eu olhei em volta, percebi que ali eu não ia sair do lugar, ia continuar vivendo aquela vida. Aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa para sair disso aqui. Aí eu tive que fugir de casa. Fugir de casa foi o primeiro passo. Foi só a primeira gotinha. Sim. Porque daí eu ainda assim achava que eu era uma mulher lésbica. E ponto. Pra mim era só isso que existia. Eu não conhecia nenhuma pessoa trans, então pra mim era isso. E nem chegou a pesquisar nada na internet antes disso? Nada. E eu lembro, bem vagamente, deu com 5, 6 anos, que eu sempre fui muito da igreja, né? Ajoelhado no pé da cama de casa, pedindo para Deus para acordar menino. Que eu queria acordar no outro dia menino. E eu lembrava disso, mas era como se eu só queria acordar menino para poder sentir o que eu sentia por outras mulheres. Então, não porque eu me sentia mal com o meu corpo, mas para sentir aquilo tranquilamente, sem culpa. Sim. Então, acho que foi ali que começou o processo de, será que... E é um processo de questionamento, então, primeiro, né, interno. Você vai se questionando, tipo, mas por que as coisas são assim? Mas por que eu sinto assim? Será que é errado mesmo? Exato. Será que existe certo ou errado? Exato. E como não tinha informação, pra mim era só isso. Só podia ser isso. E eu conheci uma mulher lésbica na época, que foi muito amiga, foi muito companheira e me explicou muita coisa. Só que ela também, como é uma cidadezinha pequena, não tem informação, a gente não sabia que tinha... Outros processos, exatamente, outras coisas. Exatamente. E na época a gente não tinha tanta internet também. Então... E isso a gente tá falando o quê? Uns 10 anos atrás? 10 anos atrás, acho que até pra mim. A gente não era uma coisa que a gente falava. A gente falava de gay e lésbica e ponto. Não tinha mais, não tinha mais. Então eu não sabia. Aí a hora que eu cheguei aqui em Sorocaba, que eu cortei meu cabelo, comecei a vestir as roupas que eu queria, eu falei, nossa, agora eu tô realizado. Tô no céu. Tô no céu. Era isso que eu queria. Só que daí começou outro processo. Que daí eu percebi que não era isso. Não era só isso. Aí eu comecei a me questionar. Falei, o que eu tô querendo? Não tô entendendo. Ainda tem alguma coisa que me incomoda. O que é? E esse processo você fez sozinho? Sozinho. Nem psicólogo, médico, nada. Sozinho. E também os seus pais, nessa época, você não tinha contato? Eles moram ainda no Paraná e eu aqui. Então era uma vez por ano. É uma vez por ano que eu vou pra lá.